Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. Você já sabe que o Brasil está passando por uma crise hídrica, e essa é a pior dos últimos 90 anos. Para a gente entender um pouco melhor como chegamos até aqui e o que a gente ainda pode fazer, vamos conversar com Cássio Bernardino, coordenador de projetos do WWF Brasil. Seja bem-vindo, Cássio. Oi, Jenny, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui conversando com você. Cássio, no momento em que a gente está hoje, quando a gente fala sobre água, é quase que a gente tem que falar sobre crise hídrica e a crise hídrica que a gente está vivendo. E vocês lançaram recentemente um estudo pelo MAP Biomas que mostrou que o Brasil perdeu mais de 15% da superfície de água. O que isso quer dizer na prática? Bom, Jenny, isso quer dizer que lugares onde você ia 15 anos atrás e encontrava água, hoje vão estar secos. Eu acho que isso é muito emblemático para o Pantanal. No Pantanal a gente tem aquelas paisagens, né? Uma lagoinha com centenas de jacarés e pousa um tuiuiu. E isso está desaparecendo. Isso não acontece só ali. Já tem muitos casos na Amazônia também, onde o ribeirinho vivia da extração do açaí, ele pegava aquele açaí na margem de um curso d'água, escoava sua produção pelo mesmo curso d'água, e hoje ele já não consegue fazer mais isso. Aquela água ela não está ali mais, né? E quando a gente olha para cada um dos biomas, esse mesmo problema dessa redução de superfície de água, ele se expressa de diferentes formas, né? Rio São Francisco, o mar que está começando a entrar no rio, são açudes que foram construídos e já não tem mais água, a conta de energia que está ficando mais cara. Então, a grande mensagem desse estudo é que tem menos água disponível no país. O país, de fato, está secando. Lugares onde você ia, você podia pescar, podia nadar, tirar a sua subsistência dali, você não vai mais conseguir fazer isso. E isso, assim, pelo menos. Porque os biomas eles são todos interligados, né? Então, alguns efeitos que acontecem longe. Eu, por exemplo, que estou em São Paulo, eu sinto a crise hídrica realmente pela falta de abastecimento nos reservatórios e tal. E aqui a gente está ouvindo, isso chega para a gente muito como aumento no preço dos alimentos, a inflação, a conta de luz. Esse é um momento em que a crise hídrica a gente consegue perceber ela de uma forma mais palpável no dia a dia, assim, é uma coisa que entrou mais na nossa rotina. O grande problema das pautas ambientais é que são problemas que eles demoram a se tornarem salientes, né? Então você não consegue ver aquilo, tipo um câncer. Às vezes você tem um câncer de próstata e ele tá ali por 10 anos e só descobre quando vira uma metástase. E esse aqui é o problema com grandes questões ambientais, né? Mudanças climáticas, diminuição de superfície de água, diminuição de vazão de rios, são problemas que a gente fala deles, a gente consegue ver eles há muito tempo, né? São pautas que estão aí há 20, 30 anos. Mas agora que isso está virando uma metástase, a gente começou a perceber, o problema ficou saliente. E ele se torna saliente na nossa vida, né? Nessas questões do dia a dia. Tem menos água, a energia no Brasil ela vem majoritariamente de geração hidráulica, então a conta fica mais cara. Tem menos água, a água é insumo para a agricultura, os alimentos tendem a ficar mais caros. Para São Paulo, acho que isso é muito latente, né, da falta de água na torneira. E esse problema ele se torna saliente também de distintas maneiras em diferentes regiões, seja esse caso do ribeirinho na Amazônia que não tem onde pescar, seja o caso do dono de hotel no Pantanal, que conseguia levar seus turistas a uma distância muito pequena do aeroporto e agora precisa andar centenas de quilômetros para levar essas pessoas para conhecerem o Pantanal, porque o Pantanal está secando. E isso vai acontecendo de distintas maneiras. Eu tenho certeza que você converse, vai ter uma história para contar sobre diminuição de chuva, sobre um rio que existia ali e já não existe mais. Isso está começando a se tornar real para todo mundo, né? Cada um tem uma história diferente dependendo da região, né? E acho que todo mundo hoje em dia está sentindo
E em alguns lugares há mais tempo, né? Inclusive aqui em São Paulo, a última crise hídrica em que a gente também teve rodízio e racionamento foi 2014. Então, 2014, 2018, agora 2021. Então, assim, na verdade, a situação, ela sempre esteve assim nos últimos anos e agora está chegando num ápice. O que está acontecendo ao longo desses anos? Jenny, eu acho que a gente tem uma tempestade perfeita, né? Quando a gente olha para esse período do Mapiomas, década de 90, meados de 80 até os dias de hoje, a gente pode combinar algumas camadas de mudanças no planeta, né? Nesse mesmo período, a gente teve uma aceleração do desmatamento na Amazônia. Praticamente todo o desmatamento na Amazônia aconteceu nesses mesmos anos. Desmatamento no Cerrado também aconteceu nesses mesmos anos. A gente começou a ter modelos de vazão de rios, modelo do volume de água no país, também mostrando que a vazão desses rios estava diminuindo. A gente começou a ter os alertas do painel intergovernamental de mudanças climáticas, de que, de fato, o clima estava mudando e era por ação antrópica, e que havia uma tendência de regiões que são secas ficarem mais secas, eventos extremos ficarem mais frequentes. E a gente soma a tudo isso uma deficiência de gestão. Então, quando a gente tem todos esses fatores, né, mudança da paisagem de uma maneira muito marcante e uma gestão que ela, além de ser inapropriada, não considera a mudança desses fatores, ela dá a água como garantida, vem as crises. E quando a gente não muda essa gestão, a tendência é que as crises elas fiquem mais constantes, né? A gente precisa começar a mudar essa lógica de encarar os recursos naturais. A gente não pode mais dar a água como garantida, dar a chuva como garantida, dar isso como algo que é inesgotável, né? Porque tá cada vez mais claro que, apesar de serem renováveis, a taxa de renovação desses recursos ela não acompanha a nossa taxa de consumo deles mesmos. Isso precisa ser alterado e a gente precisa pensar em outro modelo de gestão que se adapte às restrições do meio ambiente, né? Porque o meio ambiente não vai se adaptar às nossas condições. E até o Brasil é conhecido dessa maneira, né? Sempre quando a gente faz essas referências, né, que o Brasil tem 12% da água doce no mundo, enfim, né, como se a água estivesse sempre disponível, né? Assim, é só a gente dar um jeito de acessar ela, né? E essa coisa do 12%, ela é uma pegadinha interessante, né? A maior parte da água, ela tá onde você tem a menor parte da população, né? Essa água tá na Amazônia, essa água tá até ali no próprio Pantanal, quando grande parte da população do Brasil está no Sudeste, no litoral. Então, existe esse desequilíbrio. Acho que mostra quão míope é a nossa percepção do uso dos recursos naturais, né, e até da própria gestão da água. E aí a gente começa a ter essas soluções, né? Por exemplo, São Paulo. Acho que São Paulo existe esse tanto de gente, a água não é suficiente, o que se faz? Faz uma transposição. O que é uma transposição? Vou trazer água de uma outra bacia, já que a água que existe aqui não dá para todo mundo. Eles começam a transpor. De repente, aquelas bacias que forneciam água estão secas e não se endereça à raiz do problema, que de fato é a fonte, a produção da água, né? Como é que está os locais de recarga, a vegetação natural que vai garantir esse equilíbrio, né? Então a gente precisa endereçar as raízes do problema e não só soluções que são paliativas no fim do dia. E nesse sentido do que você estava falando também sobre gestão, qual que é a nossa forma de vida, de sociedade, de economia? O que que a gente faz pela nossa forma de viver que interfere tanto no meio ambiente a ponto de colocar em risco a disponibilidade hídrica? Nós temos alguns modelos de produção que eles são desenhados numa pura e simples extração e transformação dos recursos naturais, né? Então, até quando a gente pensa na agricultura, que se tornou significativa para o PIB nos últimos anos, né? É basicamente transformar a água, nutrientes do solo em soja, que vai virar proteína animal e etc. Então, é um grande processo de transformação.
Quando esse processo não considera a taxa de produção da matéria-prima, do insumo, você vai ter um desequilíbrio. E é isso que está acontecendo. Quando a gente começa a transformar a floresta amazônica em terras agricultáveis, isso vai impactar toda a chuva no sudeste do Brasil, né? Porque a gente já tem isso muito claro, que a chuva aqui depende da floresta amazônica. Quando a gente começa a converter a pastagem nativa do Pantanal para pastagem exótica usando fogo, esse processo de transformação vai gerar uma fumaça que vai parar em São Paulo, né? Então, esses processos de converter esses recursos naturais em algum produto que vai para o mercado, eles estão em desequilíbrio com essa capacidade de prover o insumo da natureza, né? Então a gente precisa refazer esse pacto social e até repensar esse modelo de desenvolvimento, né? Eu acho que já se fala muito nisso na Europa, até nos Estados Unidos, né? Essa ideia do New Green Deal, de fato um novo pacto para a economia que seja mais verde, uma recuperação pós-Covid que seja construída em uma economia verde, porque a gente já entende que não dá mais para seguir com esse modo de transformação pura e simples recursos naturais, sem considerar que esses recursos são finitos e a gente precisa cuidar deles também. Você comentou agora, né, sobre as chuvas da Amazônia, e aí esse seria meio que um começo ali, né, do fluxo da água. Depois disso, qual que é o papel do Cerrado, por exemplo? Ele é como se fosse o grande berço das águas do país, né? A gente tem o Planalto Central, então o Cerrado está nessa porção mais alta. Mais ou menos 70% da energia que é gerada no país, ela vem de rios que nascem nesse grande planalto. Então, os rios nascem ali e escorrem para as principais bacias do país. Então você vai ter o Araguaia que tá fluindo para o norte, próprios rios que vão fluir ali para a bacia do Paraná e vão para a Argentina, a mesma coisa para as outras regiões. O Cerrado a gente vê ele como esse grande produtor de água, né? Que vai abastecer bacias no país inteiro. E o que aconteceu com o Cerrado nesses últimos 30 anos também? O Cerrado ele se transformou na próxima fronteira agrícola. Aproximadamente metade do Cerrado foi devastada. Então a gente está devastando o bioma que é o nosso produtor de água. E isso também traz impactos na geração de energia elétrica, na disponibilidade da água para consumos, né? Eu acho que o caso ali da bacia do São Francisco ele é bem interessante, porque a gente vê que teve uma diminuição muito grande na superfície de água do rio. Em alguns momentos, assim, a gente vê que acho que obras do PAC, principalmente com a construção de açudes, fizeram com que a superfície de água ali na região ela aumentasse, mas logo em seguida ela caiu. E o que aconteceu no mesmo período? Teve um desmatamento muito forte nessa fronteira agrícola do Cerrado, que é o Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. E à medida que essa região do Matopiba ia sendo desmatada, o aporte de sedimentos, né, a terra dessas regiões que foram desmatadas acabou sendo carreada para o próprio São Francisco e rios da bacia do São Francisco. E a vazão do rio diminuiu. A superfície de água do rio diminuiu. E esse mesmo fenômeno que é tão emblemático, nesse rio que é tão emblemático, aconteceu em diversos outros rios, né? Então, de fato, não tem almoço grátis, né? Sempre existe uma consequência e a gente precisa equilibrar esses trade-offs. E o desmatamento lá, ele é mais intenso, né? Ele foi maior do que na Amazônia, por exemplo, os índices, né? Quando a gente compara. Ele foi maior que a Amazônia, principalmente a partir dos anos 2010, né? O Cerrado ele foi muito desmatado nessa última década. De fato, ele se tornou a fronteira agrícola do mundo, né? Enquanto a gente viu programas muito sólidos para a contenção do desmatamento na Amazônia, com iniciativas que congregaram ONGs, setor privado, público, né? Acho que a moratória da soja é um bom exemplo. Os planos de contenção do desmatamento na Amazônia são um exemplo, que teve um aumento forte de fiscalização, monitoramento. Para o Cerrado a gente não viu essa ação, né? Até pouco tempo atrás não havia um monitoramento anual de desmatamento no Cerrado, né? De algum modo a gente entendeu que deveríamos
sacrificar o cerrado, vamos utilizá-lo de boi de piranha para salvar a Amazônia. E a gente estava usando de boi de piranha esse berço das águas do país. Não parece ter sido uma boa decisão, né? Chegou a conta agora. Chega a conta, exatamente. E aí, pensando nessa sequência aí de momentos, assim, né, que a gente que a falta de água ficou mais evidente, que daí ganham esse nome, né, de crise hídrica. Então, 2014 para quem mora em São Paulo, outros períodos, enfim, no Paraná tem momentos lá também. Acho que agora em Curitiba também tá no momento de rodízio e tal, Brasília, enfim. Por que esses intervalos entre um momento de crise hídrica e outro, por que eles vão ficando mais curtos? Eu acho que são esses vários fatores dessa tempestade perfeita, né? Os modelos de mudanças climáticas mostram que esses cenários extremos, então grandes secas, né? Alguns fenômenos meteorológicos que fazem com que a chuva não consiga se mover de um lugar para o outro, essas massas de ar que ficam estáticas e impedem que a chuva aconteça, isso tende a acontecer com muito mais frequência. Então, por exemplo, grandes secas que a gente ia ver a cada 40 anos, os modelos de mudanças climáticas indicam que elas devem acontecer quase todo ano. Grandes enchentes, que nem a gente viu na Alemanha há pouco tempo atrás, acontecia a cada 40, 100 anos, elas começam a acontecer quase que todo ano. Isso começa a ser parte da nossa rotina. Aí some-se a isso essa gestão que a gente tem dos recursos naturais e da água. Aí a gente começa a ter crises, né? E eu acho que para as grandes cidades isso é mais latente, né? O problema ele é muito mais fácil de ser percebido, porque falta água na torneira das pessoas. E a gestão, ela falha em endereçar a raiz do problema. Primeiro a gente precisa endereçar as mudanças climáticas como um todo, né? A principal fonte de emissões do país é o desmatamento. Então, o desmatamento precisa ser zerado e a gente precisa começar a restaurar áreas. E para as cidades, o que a gente vê que em lugares que a gestão de água deu certo, Nova York, Tóquio, que são mega cidades, e eles conseguiram contornar esses problemas de crise hídrica, as soluções estão ligadas à natureza. Soluções que são baseadas na natureza. Então, o que essas cidades fizeram? Eles investiram em recuperação de nascentes, investiram na preservação de pântanos, né, que são regiões super importantes para a disponibilidade de água nos municípios. Então, eles criaram programas que olham a questão da nascente até a torneira. E aqui no Brasil a gente tende a olhar só na área que está ao redor da torneira, né? Ninguém se perguntou como é que está o lugar que está produzindo essa água. Então, a solução é sempre parcial, ela é falha e de curto prazo. E nesse sentido que você trouxe de mudanças climáticas, né? Essa crise hídrica ela já é um reflexo da mudança do clima. O que vocês viram no estudo do Map Biomas já dá para relacionar também com esse tema. O que a gente pode esperar para os próximos anos? A gente não consegue dizer exatamente, Jenny, quanto disso é um cenário de mudanças climáticas, mas tudo indica que sim, as mudanças climáticas já têm um papel super importante nessa redução da superfície de água e em tudo que está acontecendo. E as mudanças climáticas, elas são tão urgentes, elas são um problema que é tão relevante, a gente precisa endereçar ele de uma maneira tão desesperada, que a gente já não tem tempo mais para essa discussão se é ou não mudanças climáticas, se isso é um ponto ou não fora da curva, porque isso não interessa mais, né? Já é um consenso que as mudanças climáticas existem e se o que aconteceu ano passado ou esse ano é ou não um ponto fora da curva, não importa, porque ele vai acontecer de novo, né? Então pode ser que esse ano foi um ponto fora da curva, mas o ano que vem não seja. Mas para o cidadão comum, ele não quer saber disso. O que importa é que está faltando água, que a conta de energia está cara. Então a gente entende que essa discussão ela já não cabe, né? O prospecto para os próximos anos, ele é ruim, né? Eu acho que o próprio painel do IPCC mostra que a gente precisa agir para ontem para ter um aquecimento mínimo, né? E ele é muito difícil ainda de ser alcançado. O Mapiomas mostra que o Brasil está secando, né? Você tem modelos do Operador Nacional do Sistema Elétrico que mostram que tem menos água para gerar energia. Então, quando a gente vê tudo isso, a conclusão é que está ficando sem água, vai ter mais enchente, vai ter mais seca severa,
a temperatura, essas mega ondas de calor vão ficar mais constantes, sua energia vai ficar mais cara, seus alimentos vão ficar mais caros. A inflação está aí, a gente está chegando a uma inflação de 2 dígitos, e quando a gente olha os produtos que você e eu, que somos cidadãos comuns, consumimos, né, passa aí esses 10% de inflação facilmente. Então, a conta chegou e a gente precisa de medidas que sejam urgentes, né? Porque o cenário ele não é nada bom. Seja mudança do clima ou não, a população quer resolver esses problemas, né? Exatamente. Já não cabe a gente discutir se é ou não mudança do clima, porque o problema está aí. E mesmo que o ano passado não tenha sido mudança do clima, esse ano pode ser. Então, é que o contexto todo mudou. E discutir se é um outlier ou não já não faz sentido. E aí você falou um pouco também, né, pensando mais no macro, né, sobre reduzir desmatamento. E aí pensando, por exemplo, se a região sudeste depende tanto também da Amazônia e do Cerrado, o que que pode ser feito nas outras regiões que gera impacto onde a gente precisa da floresta em pé para que essa água seja gerada e chegue até aqui? É super importante isso, né? A gente tem que entender que não dá mais para pensar no desmatamento da Amazônia como uma coisa que está super longe. O desmatamento na Amazônia, ele está lá na Amazônia, é problema de quem está na Amazônia, né? Às vezes o produtor rural que está no Paraná tem um vizinho que tem uma fazenda na Amazônia, e esse produtor que está no Paraná, ele está sendo penalizado pelo desmatamento que o vizinho dele está provocando lá na Amazônia. E a gente precisa de políticas que enderecem isso como um todo, né? O desmatamento ele precisa ser controlado como um todo. A gente precisa de mecanismos onde existe um equilíbrio dessas sanções e desses benefícios, né? A gente tem que achar uma forma para que esse produtor no Paraná, que é vizinho do cara que está desmatando e está sendo penalizado também, ele cobre o vizinho dele, né? Ele perceba esse problema e ele se sinta parte desse problema. Então a gente precisa de um mecanismo que enderece essas questões de uma maneira mais global, né? E quando a gente olha para todos os biomas, né, cada um vai ter as suas particularidades, mas de uma forma geral a gente está falando do sistema nacional de meio ambiente, né? Então, é o mesmo quadro legal, de alguma forma, são as mesmas políticas e elas precisam ser aplicadas, né, de uma maneira mais enfática, né? A gente precisa, de fato, ter um investimento na aplicação dessas leis. E nesse sentido também, acho que um pouco do que você está dizendo, é porque às vezes quando esses momentos surgem, a gente vê a transferência de responsabilidade para o indivíduo, né? Então, para a pessoa consumir menos água em casa, tomar um banho mais curto, deixar de fazer coisas, que é importante, claro, né? Ter uma conscientização da população, mas ao mesmo tempo pode passar uma falsa ideia de que o problema está no banho, no tempo do banho de uma pessoa, ou em como que a Dona Maria cuida da casa, enfim, essas coisas que são muito individuais, né? Isso faz sentido, assim, ter esse discurso da responsabilidade nas pessoas? Esse tipo de ação faz uma diferença prática, assim, na resolução do problema? Jenny, quando a gente olha o consumo de água no país, mais da metade, aproximadamente metade, vai para a agricultura. Quando a gente olha as cidades, as cidades têm uma porção que é importante. As cidades são o segundo maior consumidor de água. Mas aí nas cidades a gente tem vários usos, né? Não só das residências. Então é importante que a Dona Maria tenha um uso mais racional da água? É. Mas é ela que vai salvar o planeta? Infelizmente não. Eu acho que a mesma coisa se aplica para o cara que deixa de usar o carro e vai de bicicleta para o trabalho. Assim, é ele que vai reverter a curva de emissões de gás carbônico e para o aquecimento global? Não. A gente precisa de uma solução que seja sistêmica
e ela seja mais potente, né? A gente precisa, de fato, de políticas públicas que olhem para a razão do problema, olhem para esses grandes consumidores e olhem para as questões macro, né? Assim como causar toda essa bagunça foi uma ação macro, né? Desmatar a Amazônia não foi a dona Maria que pegou o marido dela e vou começar uma colônia aqui. Foram políticas públicas, né? Promoção de assentamentos, abertura de rodovias, construção de toda uma logística que fez isso, né? Barragens no Pantanal foram políticas públicas, incentivos fiscais, financiamento. Então, se a gente quer reverter essa questão, a gente precisa usar as mesmas ferramentas. Então, a gente precisa pensar em políticas públicas, a gente precisa pensar em mecanismos financeiros, a gente precisa pensar em soluções tecnológicas que sejam de escala, que se apliquem para toda a sociedade, e não uma ação individual, por mais importante que ela seja. Para andar meio que lado a lado, assim, com políticas para reduzir desmatamento ou nessa questão de gestão, quais são soluções que podem ser colocadas em prática de ações, por exemplo, restauração, recuperar áreas degradadas, assim, o que mais que pode ser feito além desse combate ao que está errado? Gina, eu acho que o combate ao que está errado, ele é o mínimo que a gente precisa fazer, né? Isso aí é basicamente aplicar a lei. Só que a gente precisa ir além disso, né? Assim, de fato, a gente precisa rever esse modelo de pacto social que a gente tem. E eu acho que o principal é entender que algumas coisas elas são infraestrutura, né? Elas são infraestrutura do país, a gente precisa pensar elas como um recurso estratégico para o desenvolvimento do país, para a qualidade de vida das pessoas. Permeia algumas questões, eu acho que principalmente essa questão da restauração. Tem se falado muito desse plano de infraestrutura do Biden para os Estados Unidos. A gente olha ali, um dos pilares é justamente restauração, restaurar bacias hidrográficas, né? Então eles já entenderam que isso não é uma pauta de código florestal, uma pauta rural, isso é uma pauta de infraestrutura do país, isso é tão importante quanto um cabo de fibra ótica ou uma rodovia. E a gente precisa fazer o mesmo aqui. A gente principalmente, né, que hoje é um país que tem uma parcela importante do PIB na agricultura, que precisa de água para gerar energia. A gente também precisa entender que alguns modelos já não cabem mais. E é muito assustador quando você vê, por exemplo, essa MP de privatização da Eletrobras, que traz contratação de termoelétricas a carvão, termoelétricas onde não existe gás, instalação de pequenas centrais hidrelétricas que a gente já entende que não são mecanismos tão verdes e tão sustentáveis para gerar energia, num país que você tem vento, tem sol, né, e poderia tranquilamente equilibrar essa demanda por energia elétrica. Eu acho que passa por mudar essa percepção, né, de que é o meio ambiente de fato, qual que é a posição dessas pautas ambientais, né? Essas pautas elas não são secundárias, né? Elas são estruturantes, elas são importantes para a economia, elas são importantes para a qualidade de vida das pessoas. Se a gente quer ser um país que é um player no mercado global, se a gente quer fazer comércio com a Europa, se queremos ser uma das 10 economias do mundo, a gente precisa fazer essa mudança, né? A gente não pode mais ser uma nação do século XVIII que está olhando por essas questões como se fossem secundárias, e o que importa é mandar algodão para a Europa. Já não é mais isso. Cássio, super obrigada pela conversa, foi ótimo bater esse papo com você e acho que agora a gente está começando a entender melhor tudo que está acontecendo aqui no país. Obrigada. Jenny, obrigado pela conversa, espero voltar mais vezes. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!